Olá a todos, sejam bem-vindos à Prosa de Palhaço, mais uma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Abade, eu sou coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria. Hoje eu estou aqui nos Cirurgiões da Alegria, inclusive, para fazer essa conversa com o Heraldo, que é um cara incrível, o Heraldo Firmino, de uma série de lugares, Doutores da Alegria, Companhia Bataclan, enfim, vários lugares. Também sou facilitador da Ducovox, que é uma empresa que dá cursos de comunicação e liderança em São Paulo. E agora em setembro nossos cursos voltam, inclusive. E, e aí, Michel, tudo bem, cara? Também faz parte da Sétima C, que tem vídeos no YouTube, chama Sétima C em Debate. As pessoas mandam perguntas e quatro palhaços debatem. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida humana que queira sanar, é um bom espaço para você não sanar. Mas pelo menos você vai ouvir quatro versões de uma diferentes. Enfim. Ô Bia, tudo bem? Cláudio tá aí também. Bidi tá aí. Muito bom, eu tô esperando o Heraldo entrar aqui. A gente fez um testezinho agora há pouco. Guardando a vida retomar, né, Michel? Pra gente retomar curso de palhaço aqui nos Cirurgiões da Alegria, uma série de outras coisas, né? Vamos que vamos. Só tô aguardando ele entrar aqui, tá bom? E nos cirurgiões também a gente teve que parar o trabalho, infelizmente, nos hospitais. Estamos também aguardando esse retorno. Algumas coisas estão voltando, né? Né, Michel? Faz maior falta. O curso pra gente também é... Dar curso de palhaço é estudar também, né? É bom pra quem faz e é bom pra quem dá o curso. E as visitas nos hospitais estamos aguardando. Sei lá quando volta, né? Uma hora volta. O Heraldo tá entrando aí. Vamos lá. Isso é o fundamental, né, Michel? Contato com as pessoas é o que alimenta o palhaço. E aí, Heraldo? E aí, Thiago, tudo bom, meu velho? Tudo bem, e você, cara? Puta, muito obrigado por você ter aceitado essa prosa aí. Imagina, quando nessa pandemia aqui, a gente está isolado, né? Mas quando dá para somar, a gente soma. É uma oportunidade boa, né? Sim. E, ô Heraldo, eu sempre começo a prosa perguntando como é que o artista foi parar na linguagem do palhaço, né? Você é um cara que já era da arte ou não? Você fazia outras coisas? Como é que foi o início aí? Então, geralmente as pessoas fazem teatro na escola, essas coisas. Eu nunca fiz, não. Mas eu vou recuperar um pouquinho. É a primeira vez que eu vi um palhaço na minha vida. É, quando eu era pequeno, veio um circo perto de casa. E toda molecada doida pra ir no circo, né? Mas não tinha grana pra ir no circo, né? Então, só que assim, meu, antigamente, quando a gente não tinha grana, o que a gente fazia? O pessoal fala que é furar a lona, né, pra poder assistir. Eu Aham. passei por debaixo, né, da lona, e aí era aquelas arquibancadas de madeira, e as pessoas ficavam ali sentadas, aí caía aquele monte de terra no olho. O lugar que eu morava era um bairro assim que era tudo terra, né? Assim, e tinha era um campo de futebol e o circo ficou lá. Eu entrei e fiquei assistindo, eu tava maravilhado, né? Imagina, eu nunca tinha visto um trapezista, um malabarista, nunca tinha visto nada desse negócio. De repente, cara, entra um calhambeque e eu tô falando para você, final da década comecinho da década de 80, né? Aquela E aí, chimbica que estoura, cai coisa, né? Essas coisas. aqui, aí tinha uns cinco palhaços assim em cima dela, daqui a pouco aquele negócio explodiu, velho. Saiu uma fumaceira, palhaço pra tudo quanto é lado. Eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Eu falei assim: caramba, meu, eu tava adorando. Daqui a pouco teve um cutuco no ombro. Falou: ô, os moleques, o que vocês estão fazendo aí? É o pessoal do circo, né? Aí botou a É. gente pra fora do circo, e aí
consegui ver a entrada dos palhaços de uma brincadeirinha ou outra, mas assim, minha primeira incursão, assim, mas eu nunca podia imaginar que eu ia adentrar uma coisa como essa, né? E aí eu comecei aí quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a aprender violão, meio autodidata, né? Aí fui fazendo teatro amador em vários lugares. E aí eu entrei na Escola Livre de Teatro, né? Aí eu comecei a aprender um monte de coisa, e lá eu comecei a trabalhar uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, uma máscara, né? É a primeira máscara que eu vesti na vida, no teatro, foi a máscara neutra. Mas eu nem entendia de pedagogia, não entendia nada, era a máscara lá que estava dando lá pra gente fazer, e eu fiz, né? E quando eu estava terminando a Escola Livre, a gente fez um espetáculo de comédia dell'arte, eu que queria ser um ator dramático, né? Pelo menos essa era a ideia. E aí eu peguei e fiz, dentro das máscaras, um personagem chamado Arlequim, né? As pessoas conhecem no Brasil muito o Arlequim por causa do carnaval, né? Arlequim, Pierrot, Colombina. É. Mas é uma máscara de comédia italiana, né? E aí na época era a Tiche Viana que dava aula para mim na Escola Livre, e ela tinha trazido para o Brasil, e aí a gente foi abrasileirando. Aí tinha essa figura desse Arlequino, que muitos dizem, né? Isso. Aliás, duvidem de tudo que eu estou falando aqui, porque. É verdade, porque tem muita gente cheia de verdade aí, né? E eu acho que a gente está trocando uma ideia aqui, então a gente vai por esse. E são opiniões, né? Mas assim, estou um tempo trabalhando. Mas assim, muitas pessoas dizem que o Arlequim, a comédia dell'arte, principalmente essa figura do Arlequim, do Arlequino, é o pai do palhaço, né? Pelo menos desse palhaço europeu, né? Do nariz vermelho. Aham. E aí eu fiquei fazendo fiz bastante, né? E aí eu me descobri que eu tinha uma veia cômica, né? Para poder me enveredar por esses lugares. Aí eu gostei muito de trabalhar a questão da comédia. Aí tem uma questão também que para mim pessoalmente era muito complicado, que é um negro fazendo comédia no Brasil, né? Porque o negro no Brasil já é motivo de piada, o gordo é motivo de piada, o magrelo, o gay, o travesti, todas as pessoas durante muito tempo serviram como motor e mola para poder fazer comédia, para poder fazer piada, essas coisas todas. Hoje ainda se faz muito, e isso é politicamente incorreto, porque todas as pessoas devem ser respeitadas. E o humor, ele é bom quando ele é inteligente. O humor é bom quando ele trata as pessoas com dignidade, né? Bom, aí, Arlequim, passou um tempo, escrevi um espetáculo, e uma grande amiga, Cida Almeida, uma mestra palhaça, preta, Uhum. ela fui visitá-la, e eu falei que estava fazendo um texto, não sei o que. Ela falou, vou dirigir esse texto aí que você está fazendo. Ah, mas você nem viu o texto? Não, eu quero ver. Aí, tá bom, né? Aí ela leu o texto e falou, esse texto é um texto de palhaço. Eu falei, não, mas não é. Não sou palhaço. Ela falou, como você não é palhaço? Já tem uma veia, né? Aí eu falei, não, mas eu não sou palhaço. Eu falei, você quer ser palhaço? Aí eu te ensino. Eu falei, se uma mestra falou que vai me ensinar, cara, ainda mais, imagina, eu tinha saído da escola livre, estava trabalhando, então é um lucro danado, né? Comecei a trabalhar com a Cida, e depois de um tempo a gente montou um espetáculo. Na época era eu e a Célia Borges, né? Que era minha parceira, porque o espetáculo eram duas pessoas. E aí ela me falou, Heraldo, Doutores da Alegria fez um edital aí para poder novos palhaços, né? Aí eu falei, mas Doutores da Alegria não é aquele pessoal que trabalha no hospital? Aí ela falou, é. Aí eu falei, vou não. Nossa, eu quero distância do hospital. E aí o mestre sempre pega a gente, né? Falando, antes de você falar que você não quer uma coisa, né? Ou não quer, vai lá pelo menos ver o que é. E aí depois você tem uma opinião. Fala, então tá, né? A mestra falou. Aí mandei o meu currículo, que fazia pouco tempo, né? Eu tava o quê? Um ano fazendo palhaço. Mas consegui passar no teste,
né? Um teste bem difícil, inclusive. E aí entrei nos Doutores da Alegria. E aí, juntando toda a minha... Essa é a minha entrada na máscara do palhaço. Ô, E Heraldo, só uma pergunta. Se você fazia o Arlequino, você tinha uma habilidade extra aí, você fazia acrobacia, essas coisas? Ah, tá, isso é muito legal. Foi na Comédia dell'arte, por exemplo, que eu descobri um monte de... Fazia. Porque assim, eu quando era mais novo, eu fazia capoeira, fazia... Eu fiz ginástica olímpica, né? Era maratonista, isso tudo da escola. Era muito ligado à questão do esporte, né? Gostava muito. E desde pequeno eu sempre fui muito saltitante. Eu tenho dois filhos, um de 7, uma menina de 5, e eles puxaram assim, meu filho, então, o cara, tem hora que eu olho, minha mãe fala assim, mas é que você está falando? Esse menino pula o tempo inteiro, é igual você. Eu falei, nossa senhora, eu fiquei com dó da senhora agora. Porque devia ser puxado, porque o cara é ligado nos 220. Nessa pandemia, você Aham. imagina duas crianças dentro de casa, como é que tá a coisa. Bom, aí nesse trabalho com os Doutores da Alegria, eu comecei a conhecer uma legião de palhaços, né? Quando eu entrei só no elenco dos Doutores, por exemplo, é importante falar isso. Era uma época que essa linguagem do palhaço ela não era tão difundida como é hoje. Hoje, nossa, todo lugar que você vai, você tem palhaço. Aliás, não só a linguagem do palhaço, como o teatro, né? Eram poucas pessoas que faziam teatro. Hoje todo mundo faz teatro, muita gente fazendo teatro. Mas isso por conta também de políticas públicas que foram implementadas. Aí tem muita gente tocando instrumento. A gente teve um recorte aí forte, né, com relação a isso. Uhum. Mas sementes foram plantadas. Então a gente tem bastante gente que toca instrumento, tem gente mexendo com arte, o que é muito legal. Mas dentro dos Doutores da Alegria eu comecei a conhecer muitos palhaços. E paralelamente a esse trabalho, a Cida Almeida, que era minha mestra, a gente foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chegou uma época que eu comecei a trabalhar como assistente dela, que ela dava uns cursos, e depois de um tempo eu comecei a também dar curso de palhaço, né? A gente tinha, ela né, tinha um lugar chamado Clã Estúdio, e eu tinha um grupo de teatro que, inclusive, ela depois dirigiu vários espetáculos da minha companhia. A gente viveu juntos, assim, trabalhando durante uns 10 anos. Então, dentro dos Doutores da Alegria, eu comecei a encontrar outros palhaços e, paralelamente, no meu trabalho no Clã Estúdio, a minha companhia que chama Cia Baita Clã, e a Cida foi diretora durante muito tempo, a gente ficou mergulhado, trabalhando. Então, essa figura do nariz vermelho, ela começou a conversar com outras figuras. Isso é muito importante, porque foi quando, lá eu fico falando, não é porque eu comecei a estudar a questão da cultura popular, mas a questão da cultura popular estava em casa já. Depois que eu fui me dar conta dessas coisas. Meu pai era um grande contador de história, né? Às vezes meu pai pegava o violão lá, meu pai não sabia tocar violão, mas ele pegava o violão e cantava, rapaz, cantava, cantava, cantava. Mas meu pai é um cara que trabalhava muito, né? Meu pai trabalhava, imagina, em 3 empregos. Minha mãe fazia faxina, lavava roupa, né? Era uma vida. Nós éramos sete irmãos, né? Então, assim, nunca, nenhum Nossa, momento aí. foi. Se a Nenhum gente momento reclama de 2, 3 filhos, né, cara, é aí que você dá o valor, né? Não, não era fácil, não. É que também tinha uma outra coisa, Thiago, não sei como é que foi a sua infância, mas a minha, a gente ficava na rua, né? A molecada, porque todo mundo tinha muito filho, né? O que tinha menos tinha 5. Então a gente se juntava e era. Ixi, e aí, se minha mãe precisasse sair, a vizinha cuidava, o É, mais velho cuidava do mais novo, que tinha que ser assim, né? Hoje não, hoje é mais complicado, né? Mas se você vai na periferia, a pegada é essa ainda. A é. diferença é que hoje a gente tem muita violência. Não que naquela época não tivesse, mas hoje a gente tem muita violência e ela tá espalhada por todos os lados. Bom, aí, lá dentro dos doutores trabalhando no hospital, a gente fazia os treinamentos entre a gente tinha aulas e a gente recebia alguns mestres, né?
Aí eu lembro de dois mestres, né, que foram importantes para mim, o André Riossacé e um outro cara chamado Norman Taylor. Esses dois caras vieram para o Brasil para poder fazer esse trabalho com a gente. Então foi muito bacana ter trabalhado com esses dois mestres. E, paralelamente a isso, a minha pesquisa com a cultura popular também seguiu aí, né? E aí tem os mestres brasileiros, que são super importantes, né? Que eles não são europeus, são mestres da cultura popular. Aí você tem o mestre Aguinaldo, mestre Bio Alexandre, aí você tem o Martelo, esses palhaços de cultura popular, do cavalo marinho, sair viajando e vendo os palhaços de cara preta, e aí e os palhaços brasileiros, né? Vão pensar em Benjamin de Oliveira, que todo mundo fala, né? Que é o primeiro palhaço negro, né? Do Brasil. Mas mais do que isso, Benjamin de Oliveira dentro do circo é uma das principais figuras, independente da cor. Mas é importante sempre afirmar quando esse artista é negro. Aliás, na nossa conversa aqui, sempre quando eu for falar de alguém que é negro, eu vou afirmar essa Faz negritude. bem. Porque os negros, eles toda vez que você. Durante todo o tempo, desde a época da escravização, até antes, né? Porque a gente está falando da escravização do Brasil, mas ela já havia, antes de chegar no Brasil, e costuma ligar o negro a coisas ruins. E os negros são responsáveis por todo o processo civilizatório que a gente tem. Então, velho, essa conversa aí é uma balela, existe um grande silenciamento em cima disso, mas isso só para. E aí, lá dentro dos doutores, o que aconteceu? A gente fazia esses treinamentos, e aí a gente começou a fazer treinamento entre a gente, né? Aí tem a Soraya Said, que na época ela fazia uma coordenação, foi ela que fez meu treinamento lá nos Doutores da Alegria. Ela falou assim: vamos fazer um grupo para a gente poder criar exercícios, fazer essas coisas lá dentro. Também tinha a Thaís Ferrara, né, que era parceira. E aí a gente começou a criar esse exercício. No começo tinha um monte de gente, né, mas dá trabalho. Trabalhar com formação dá um trabalho danado. E aí, assim, não julgo as pessoas que começaram e depois saíram, porque nessa vida cada um segue seu caminho, não cabe julgamento nenhum. Mas. Tem que se identificar com isso, né, Heraldo? A formação não você tem meio que tá em você, assim, né? Isso. Aliás, até fui numa conversa, faz um tempo já, né? E aí tinha um cara falando, era uma palestra, e aí tinha um cara na plateia, que a palestra, inclusive, era do Thor, do Antônio Araújo, lá do Teatro da Vertigem. E eles fizeram a palestra, falaram um monte de coisa bacana, né? E aí teve um cara que falou: porque a gente é artista, imagina, eu tenho que me virar para dar umas aulinhas para poder ganhar uma grana. Eu falei assim: pô, meu, eu fiquei com vontade de falar pro cara assim: meu, então quer dizer que você dá umas aulinhas para ganhar uma grana, velho? Para com isso. Mas não precisou, porque o Thor falou assim: você faz um grande desserviço se você vai ensinar alguma coisa para uma pessoa para ganhar uma graninha. Ser professor, ser formador é uma coisa muito séria. Aí o cara baixou a bolinha dele, ficou quietinho lá, e era uma coisa que eu queria ter falado, mas já que ele foi mais poderoso porque ele estava lá na mesa, né? Então foi. Eu acho que eu nem ia, imagina, nem ia falar nada, né? Ficou só essa coisa comigo. Mas assim, tem pessoas que gostam, né, de ficar nesse lugar. E eu, quando eu saí da Escola Livre, eu fiquei trabalhando muito lá em São Bernardo, tinha umas oficinas em Santo André, aí depois fui dar oficinas no Sesc, aí isso é pelo mundão, né? Casa de Cultura, fui trabalhar em vários lugares. Mas lá nos doutores a gente começou a fazer esse treinamento, aí começou a aparecer a ideia. Aliás, o Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria,
ele, às vezes ele falava, isso aqui ainda vai ser uma universidade de palhaço, tal, tinha essa ideia. E ele, vamos dizer que ele sonhou com o negócio e a gente está realizando, né? O sonho de uma escola uma escola com palhaço. E aí começou a aparecer, já tinha um trabalho nos hospitais com profissionais de saúde, alguns trabalhos com alguns jovens, né, de um colégio particular que a gente ficou trabalhando para mostrar para esses jovens como é que era o trabalho dentro do hospital. Eu cansei do hospital, cansei, falei assim, gente, não aguento mais ver criança doente. Eu conseguia, quando eu estava dentro do hospital, desenvolver o trabalho, mas para mim, para eu ir, e o processo de ir e voltar, para mim, era muito cansativo. E aí eu falei assim, eu acho que isso vai começar a comprometer o meu trabalho junto às crianças, os profissionais e os pais e mães que estão dentro do hospital. Aí eu resolvi, eu falei, não, gente, ó, tô pegando meu bonezinho, tô indo embora. Pô, mas você vai sair? Eu falei, não, gente, eu acho que a coisa quando dá, deu, né? Assim, não aguento mais ver criança doente. Tá me afetando pessoalmente. Foi quando surgiu uma proposta da Prefeitura de São Paulo, né? Para poder. Tinha um projeto dele chamado Bolsa Trabalho, isso. Aí a gente começou a trabalhar com essa. Foi um convite da Prefeitura, a gente começou a trabalhar com essa galera. Eram jovens, mas muitos dos que estavam fazendo o curso, eles não tinham nem escolhido, né? Eles recebiam a bolsa, então vamos lá, tá tudo certo. Mas outra coisa, vai escolher ser artista, meu, ainda vai escolher fazer palhaçaria, você tem que estar afim. Aliás, tem que estar afim para tudo, né? É verdade. Senão a coisa não rola. A gente teve uma Ô, experiência. Heraldo, Oi. você sabe que o trabalho no hospital tem a parte romântica que é bonito visitar a criança, e é mesmo, cara. É um trabalho super útil, incrível. Só que eu também fiquei 2 anos sem trabalhar, de 2012 a 2014 foi quando nasceu meu filho. Eu olhava para as crianças e via ele em todas. É. Isso começa a fazer um mal, cara. Que ainda bem que eu identifiquei e falei, não, 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 ó, pedi afastamento do grupo na época e saí fora, né? Mas você tem que estar bem afim, né? Essa decisão que você tomou assim vai contra, né? Que você fala, pô, tem um trabalho, eu tô fazendo e de repente isso tá me esmagando por dentro, né? Aí São decisões que às vezes as pessoas não tomam na vida. Às vezes trabalha com uma coisa que não gosta nem a pau e fica lá 40 anos, 30 anos fazendo uma coisa que não gosta, o que faz mal, né? não, e assim, a gente resolve ser artista para não cair nessa esparrela, né? É, Porque assim, fazer arte nesse país é uma coisa meio complicada, né? Não é muito simples. E quando eu comecei a fazer, então, todo mundo falava assim: você é xarope da cabeça, cara, você vai querer ser artista no Brasil, você tá maluco. A gente passou uma fase aí todo mundo. Sabe o que que eu acho muito engraçado? Há um tempo atrás, os artistas, né? A gente trabalhava muito, que você quer ser reconhecido, né? Eu não vou nem usar o termo celebridade, porque virou carne de vaca, né? Essa coisa da celebridade. Mas a gente tem tem um pouco de narciso, né? Você faz o trabalho, você quer reconhecer, você quer chegar no final do espetáculo, fazer o cumprimento para a plateia, receber os aplausos, né? Porque quer dizer que seu trabalho deve ser, seu trabalho está sendo reconhecido, né? No momento do aplauso. Por isso ele é importante. Mas e aí eu pensei, bom, voltando aqui aos doutores, a gente começou a fazer você fez essa parte do hospital, desculpa, é um lugar muito difícil de trabalhar, né? Às vezes as pessoas veem fotos, vê que nem doutores tem um filme, né? Tem um documentário, vira e mexe tem reportagem, vocês também tem várias reportagens aí. Aí as pessoas olham o trabalho e é muito bonito mesmo, né? Mas é um trabalho muito sério, precisa muito preparo, né? Por isso a gente vai entrar nessa coisa aqui da escola.
só falar uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas, a gente fala que Doutores da Alegria tem uma escola de palhaço, aí todo mundo acha que a gente ensina as pessoas a trabalhar no hospital. Não, a gente não ensina ninguém a trabalhar no hospital. O que a gente faz lá é um trabalho que a pessoa se torne palhaço ou palhaça. Aí o que ela vai fazer com a vida dela, aí é problema dela. Lógico, todo o trabalho que a gente... São quase 30 anos, né, de pesquisa dentro dos hospitais. Todo esse trabalho a gente aprendeu muita coisa. A gente desenvolveu. Imagina, você fica... cada vez que você vai no hospital, você fica 4, 5, 6 horas com o nariz jogando o tempo inteiro com as pessoas. Então, você vai aprendendo muita coisa. E doutores têm essa vocação, né? A gente foi documentando, foi criando mecanismos, então se criou uma pedagogia. Mas a coisa não se resume ao trabalho dentro do hospital, porque o trabalho do hospital é um território. E você tem vários outros. Você vai para a rua, você vai para o metrô, você vai para o teatro. Agora a gente está aqui nesse quadradinho. Então, assim, o cenário se apresenta, o território se apresenta e a gente se adapta e trabalha, né? Como a gente está tendo que fazer agora. Mais uma vez, a gente está tendo que se adaptar como o palhaço que primeiro ficava nas feiras livres, depois ele foi para o circo e continuou viajando, depois ele foi para a Caixa Preta, agora voltou para a rua, agora tem palhaço tudo quanto é lugar, né? Aí na frente da... Espalhou. Mas aí palhaço, né? Agora as pessoas ficam falando que você tem palhaços que se formam, que são altos de data, tem gente que passa na 25 compra uma roupa. Aí eu não vou julgar ninguém, mas assim, eu acho que precisa de uma formação. E a gente tem formações muito fragmentadas. Aí voltando à escola dos doutores. Eu, quando eu entrei nos doutores, eu tinha feito esse curso com a Cida Almeida, tinha feito uns outros cursos, assim, mas assim, tem uma escola. No Brasil não tem, né? Você tem muito curso, mas uma escola. Aí a gente começou a pensar, né? No que seria uma escola de formação de palhaço, que doutores têm, né? Tem esse curso de formação que eu vou contar para vocês agora, que é um curso extenso, né? De 2 anos e meio. E a gente tem outros cursos menores dentro da escola. Aí, só que assim, a gente fez essa experiência com a prefeitura, mas a gente nunca tinha trabalhado com uma escola. E aí tem uma pessoa chamada Vilma Campos. A Vilma Campos, ela é da Federal de Minas, e ela entendia desses paranauê aí, né, de fazer... Como funciona? A pedagogia, né? Não, aí a gente era... a gente é artista, né, velho? Então, aí a gente começou a fazer um trabalho com ela. E aí ela foi ensinando pra gente, ó, tem as ementas, tem um horário, você tem que criar um cronograma. Meu, basicão, porque a parte artística a gente sabia fazer, mas como é que organiza esse negócio? E aí, a partir desse coisa, a gente escreveu um projeto. Na época, no primeiro momento, era eu e o Raul Figueiredo. Acho que o Raul já apareceu por aqui também, né? Já, em julho a gente proseou. Aí, no segundo... Aí o Raul ficamos nesse primeiro momento, que era essa coisa da prefeitura. Aí, no segundo momento, aí deu uma parada, né? Aí tinha uma proposta para os doutores fazerem, mas na época não tinha dinheiro, né, cara? E aí a Daiane Carina apareceu, e aí tinha lá a Soraya Said e a Thaís. Eu lembro que a gente ficou um tempo ali vendo como é que... Tinha a Morgana Mazetti também, na época era psicóloga lá dos doutores, né? Ainda hoje, né, a gente trabalha junto. Ela escreveu já 2 ou 3 livros, fez tese de mestrado, doutorado. Como é que... E a gente foi criar essa coisa das emendas, quais são as matérias que tem que ter. E eu e a Daiane, a gente ficou trabalhando durante um tempo nos projetos, e a gente conseguiu ganhar uma verba de um projeto, de um edital aí, e aí deu start. Vamos começar esse negócio. 1 ano de curso, vamos arrebentar, fazer um monte de palestra. No finalzinho, não, antes de acabar o ano, a gente fez uma reunião e falei assim, gente, ó, a gente nem começou o Paranauê, não vai dar, não. Não vai dar esse negócio, não. Tem que ser 2 anos. Aí a gente fez a proposta, o patrocinador topou essa proposta,
Isso foi muito importante. Foi muito importante porque aí a gente seguiu, né? Seguiu o caminho. E a gente começou. Aí teve o primeiro curso, teve o segundo. Aí apareceu a Morgana Mazetti trouxe uma pessoa chamada Lourdes Atier, que hoje é diretora de formação lá dos doutores. Gente boa pra caramba também. Grande figura. E aí, pra gente entender o que é essa pedagogia, né? E aí ela fez um trabalho com a gente e ela trouxe vários pensadores, várias pensadoras, a gente criou uma espécie de DNA artístico, pensando na formação, e a gente foi tocando o barco, né? Ô, Heraldo, e a formação de palhaço também, nesse lance, não se dá só em sala, né, meu? Se a pessoa não se joga em cena, não vai experimentar as coisas que está aprendendo, se não se põe à prova, isso também não acontece, né? Você não consegue virar algo só em sala, né? Não, acho que assim, a sala é um lugar de proteção, né? No primeiro momento. E você não tem domínio da técnica, então você começa a se desenvolver. Aí, a partir de um momento que você vai sentindo mais segurança, isso é uma coisa que a gente faz muito lá nos doutores, independente do curso que a gente está fazendo, a gente calça a pessoa e aí a gente começa a fazer pequenas experimentações até a pessoa estar apta para ir para o mundão, ou ela, né, se sentir segura para ir para o mundão. Aí a gente criou um curso chamado Formação de Palhaço para Jovens. Esse curso, ele é um curso que tem um recorte social, né? As pessoas chamam de vulnerabilidade, né? Mas é um curso para gente que não tem grana, velho, para poder fazer, né? O resumo é esse, né? Não tem grana nem condições, é para isso. É para essa galera. Inclusive tem gente que às vezes liga nos outros, eu quero fazer esse curso, mas eu posso pagar. Eu falei, então, filho, olha só, né? Muitas vezes essas pessoas que estão recebendo esse curso, justamente elas não podem pagar, né? Então, sei lá, se você tem dinheiro para pagar, talvez você ache outro lugar. Mas os doutores também têm cursos que são pagos e a pessoa pode entrar num outro curso dos doutores, né? Aí, Thiago, a gente, dentro desse trabalho que a gente faz no hospital até hoje, né? A gente aprendeu muita coisa. E aí chegou a hora de começar a colocar em prática esse aprendizado. E foi lá no comecinho da escola, foi o que a gente começou a fazer. Tiramos a nossa prática do hospital, mas a gente trabalhava no hospital, mas a gente trabalhava em outros palcos também, né? E as pessoas. E o que a gente fez? A gente pegou alguns palhaços que eram do elenco, trouxemos para a sala de aula, mas a gente também convidou pessoas que eram de fora, porque a gente precisa ter um entendimento maior. A arte, ela precisa abrir. E a gente não está formando palhaços para trabalhar no hospital, a gente está formando palhaços e palhaças. Para essas pessoas, depois do caminho, elas escolherem para onde elas vão indo. E aí a gente foi olhando o que a gente fazia lá, a gente começou a conversar com outras escolas, né? Porque assim, nessa pesquisa, a gente foi elegendo algumas coisas que são importantes, né? Que é o olhar, a escuta, generosidade, permissão, autoria, se impactar, o treino, a pesquisa, e o outro como parceria e objeto de estudo. Então, essas coisas, elas são muito importantes para a gente poder ir encaminhando esse palhaço e trabalhando uma das principais ferramentas, vou chamar de ferramenta, que é o jogo do palhaço. Isso faz parte da espinha dorsal de qualquer curso que você for fazer dentro dos Doutores da Alegria, o jogo. Aí as pessoas perguntam, o que é esse jogo, né? Esse jogo que a gente fala, que para criança, né, é uma coisa muito... ela tem nela o tempo inteiro, né? Porque a criança joga, ela vai jogando. A minha filha mesmo ficou aí, ela tá com o negócio de ser gato, e ela fica 2 horas brincando de gato, e ela acredita que é um gato, né? E aí a gente também faz isso, o artista faz isso, né? A gente cria a ilusão. Na verdade, a gente é um bando de mentirosos, na verdade, né? Só Mas mente de verdade, Heraldo. Essa que é a questão, tem que mentir de verdade.
Você tem que estar presente, você tem que estar vivo ali. Senão a pessoa que está te assistindo ela não acredita. Aí não adianta. Todas as coisas que você assiste, você fala assim, ah, meu filho, pô, pelo amor de Deus, né, meu? Peguei o metrô, peguei o busão, vim a pé aqui pra te ver, você fica mentindo na minha cara. E o palhaço, embora a gente lide com comicidade, ela também tem verdade. Quando você começa a se divertir muito com o palhaço, e você consegue ver a diferença, é porque tem muita. tem um trabalho aí. Aí, falar um pouco sobre os caminhos, né? Que vão. Tomar uma aguinha aqui. Ótimo. Boa. A gente começou a pensar, tá, temos aí a escola, temos o curso, a gente tem as ementas, e por onde que a gente vai? Aí a gente elegeu o jogo, né? A gente elegeu, e a gente elegeu a música para trabalhar a questão da formação. A música é uma coisa extremamente importante, tanto que todos os cursos a música acaba entrando de alguma maneira. No caso do FPJ, que é o curso mais extenso dentro da escola, ela vai do começo ao fim. Da pessoa entrar lá, não saber balançar uma caixinha de fósforo e sair no final tocando um instrumento, um violão, um saxofone, uma flauta, um violoncelo, um violino, uma rabeca, batendo pandeiro, alguma coisa, essa pessoa vai sair tocando, né? Porque isso é muito importante. Mas aliado a isso, a gente trabalha cultura popular, as técnicas circenses, o corpo, o movimento, máscara neutra, comédia humana, comédia de arte, mágica, literatura, escrita, voz. A gente aprende a escrever projeto, a gente tem aula de filosofia, confecção de máscara, improviso, a dramaturgia do palhaço. São várias matérias para a gente poder habitar essa máscara do nariz vermelho e, se a pessoa quiser, nem usar. Porque a máscara é uma convenção, né? Mas eu posso ser palhaço sem a máscara. Bom, a gente tem no cinema, né? Chaplin, Buster Keaton, né? Mussum, Os Trapalhões, Chaves, né? Eu sei que estou falando de coisa aqui que tem gostos diferentes, mas assim, são palhaços, né? E aí. Acho que até o próprio palhaço tem o seu público, né, Heraldo? Tem gente que curte mais um, curte menos o outro, mas no final das contas, o que você não curte, às vezes tem outro que é apaixonado, é assim, né? O que eu acho que não. Isso não tem negociação é o tipo de humor que se faz. Boa. O humor que se faz, a comicidade, você não deve de maneira nenhuma ofender qualquer pessoa que seja religião, seja etnia, seja às vezes as pessoas tiram muito, né? Tem muita gente que tira a comicidade em cima do machismo, do sexismo, do racismo, todas essas fobias. Eu acho que a gente chegou num momento aí, e a escola dos doutores preza muito isso, nós somos artistas, somos inteligentes, então a gente vai fazer um tipo de comicidade que passa longe desse lugar. Alguns a gente está entendendo ainda, mas essa é uma premissa para se fazer uma boa comédia, né? E aí, assim, tem uma máxima, né? Que a máscara se dá pelo outro, ela se revela, né? E aí, falar desse palhaço, porque ele o que é o palhaço? Ele é esse monstro, né? Estou falando do monstro, porque as pessoas falam, não, o palhaço é um monstro. Não, gente, monstro é aquele que se mostra, que tem coragem de se mostrar. E aí os artistas têm que ter essa coragem de se mostrar, porque não é fácil você subir num palco, porque as pessoas estão te olhando e elas querem ver alguma coisa. Às vezes parece simples, mas não é, né? Aí o palhaço, ele pode fazer você rir, mas ele pode fazer você chorar também, né? Ele traz uma reflexão crítica, ele traz questões éticas, ele faz pensar. O palhaço ele pode ser frágil e cruel na mesma situação. Aí, de novo, eu trago as crianças, né? Você vê, às vezes meus filhos estão brincando, eles fazem umas coisas e falam, Jesus, faz isso não, rapaz.
Mas é porque tem essa. Porque tá dentro da esfera do humano, né? Porque a gente, enquanto a sociedade ela vai premiando quem acerta, né? A sociedade ela não gosta de quem comete o erro. Ela humilha, ela pune. E aí no palhaço não, no palhaço o importante é a tentativa e o erro, né? Que faz parte da existência. É nesse lugar que ele consegue comunicar. Ele autoriza o humano de cada um. Isso eu acho muito bacana. E aí, assim, se a gente for pensar, quando a gente também na escola, a gente pensa muito na história que cada indivíduo traz para a gente. Porque ninguém chega vazio. Já foi-se o tempo da gente ter essa educação bancária, né? Que você senta lá e é depositado. E na arte também, em muitos lugares foi, é e ainda vai continuar sendo. Mas a gente tem que começar a pensar que a pessoa, quando ela chega, mesmo ela sendo jovem, ela já traz uma bagagem enorme. E isso para o palhaço, para o artista, é super importante, porque você não tem noção de onde que eu vim. Aí eu fico meio perdido para onde é que eu vou e onde é que eu tô. Então é importante a gente, nessa formação, pensar nisso e quando recebe as pessoas, também está no lugar de quem aprende. Não tem. Os formadores não estão num pedestal. A gente está ali, no mesmo nível, tete a tete, conversando. A diferença é que a gente está um tempo maior fazendo isso, a gente talvez entenda alguns caminhos, e aí a gente chama essas pessoas para a gente poder caminhar junto. Mas tem essa aprendizagem que a gente vai dividindo, mas a gente também vai aprendendo e vai mudando, porque principalmente agora, a juventude vem trazendo coisas para a gente. Mas aí, Thiago, quando a gente pensa a figura do palhaço, a gente pensa nesse palhação, né? O boca larga, aquele que fica no parque, o pessoal taca o lixo lá na boca dele. Aí é uma sacanagem, né? Aí alguém Isso é faz uma uma sacanagem. faz uma barbeiragem. É, palhaço! Mas a gente tem outras vertentes de palhaçaria, principalmente pensando aqui no Brasil, né? Quando você faz uma pesquisa rasa, é essa figura que aparece. Mas aí a gente começa a perceber que a gente tem outros palhaços em outras roupagens, né? Que são esses palhaços que eu estava falando de cultura popular, né? No caso do Mateus, Bastião, a Catirina. Aí você tem o griot africano, né? Que é considerada a biblioteca viva. Mas aí você tem o griot zombeteiro também, que ele brinca, né? Que ele joga. Com os povos originários, você tem muito essa figura, né? Até como é que os indígenas, Craô, eles têm a figura do Rochuá, né? Que é uma figura alegre dentro Então ela aparece em várias culturas de várias maneiras, né? Até a figura do bobo da corte, por exemplo, que a gente estava falando, né? Desse poder que o humor tem, né? De você ter um bobo da corte que podia chegar pro rei e falar uma verdade para ele. Ele usava o humor para fazer isso, porque senão ele ia perder o pescocinho dele, mas ele usava o humor para poder falar isso. E a gente usa o humor para fazer graça, que é muito legal, você dá umas gargalhadas, é bom, né? Porque libera, né, a cabeça. Mas a gente também usa o humor para ser crítico, para poder contextualizar coisas, trazer o olhar. E aí tem uma coisa da comicidade que é muito importante: ninguém ri daquilo que não entende. Já ficou naquele lugar assim que as pessoas contam uma piada assim, aí todo mundo dando uma risada, você fica com aquela cara. Não entendi a piada, né? Então a gente tem várias maneiras de fazer humor. Para mim, todas elas estão corretas, desde que você não ofenda ninguém. Né? Ô, Heraldo, tem também essa questão de ser de certa maneira, uma profissão um pouco solitária em alguns momentos, né? Porque tem vezes que você pode fazer o mesmo espetáculo, mas tem vezes que você acerta o ritmo e é animal, estrondoso, incrível. Sim. Mas tem vezes que você não tá num dia legal e aí é só você com você mesmo em casa, né? Tem esse lance aí.
Quem trabalha palhaçaria já sabe disso. E aí, esse negócio que você falou é muito bacana, porque assim, eu fiquei pensando, né, na época que eu. Não, porque assim, eu faço coisa de palhaçaria, mas eu sou ator também, né? De fazer espetáculos dramáticos, né? Às vezes os caras botavam uma luz assim, velho, que você não enxergava ninguém. Não sabia se tinha uma ou se tinha 100 pessoas na plateia. Não, você sente, né? Porque vem uma energia. Uhum. Mas você não tá vendo. Vou fazer um espetáculo de cômico, por exemplo, eu peço para deixar a luz ali na penumbra, porque eu quero ver até enquanto eu consigo enxergar o olhinho da pessoa que tá. Porque como é que você sente, né? Eu posso fazer uma cena, por exemplo, que eu consigo arrancar uma grande gargalhada, mas eu posso trabalhar uma cena, por exemplo, que eu estou tirando um encantamento. Às vezes o riso está ali só no. Às vezes o riso está no olhar da pessoa. E às vezes o palhaço está fazendo uma coisa, a pessoa está acompanhando, mas com muita atenção. Todos esses lugares são importantes, mas essa figura, que é uma figura de alegria e outras tantas coisas, que também é uma figura crítica, também é uma figura ética, é uma figura que ela está o tempo inteiro trazendo a humanidade para a cena, ela está trazendo as questões políticas, as questões da história. Palhaço, né? E a gente pensa esse palhaço aqui que a gente está conversando, mas a gente na escola já sabe que não é só isso. A gente já tem um lugar que esse palhaço está. Mas dentro de uma escola a gente não pode ficar estagnado, né? O artista não pode ficar estagnado. Ele está aqui, mas aonde mais ele pode estar aí? Essa é a busca. Que lugares, que territórios esse palhaço ou essa palhaça vão habitar? Isso é um pensamento que move, né? Porque a gente é movido por perguntas, né? Depois que algumas coisas começam a ter certeza, assim, já desconfia. Movimentar para outro lugar. Muito bom, Heraldo. Ó, tem várias pessoas te elogiando aí, o Zé mandou falando que tem que errar, mas tem que errar com convicção, fica dentro daquela parte que a gente falou, se for para mentir, mente com verdade, né? Mente de verdade, né? É porque as pessoas acham que você põe o nariz e sai fazendo. Não sai, gente. Se vocês soubessem o trampo que dá para ser ator, para ser palhaço, para ser atriz, para ser. É muito difícil. É muito difícil. É porque às vezes as pessoas veem a gente fazendo. Nossa, né? Parece que é fácil. Tem muito trabalho aí, tem muito trabalho. Né? Quando você vê alguém tocando um instrumento, você fala, nossa, que bonito, né? Vou fazer também, né? Não, é legal, mas né? para chegar naquilo, né? Se prepara. Tem gente que diz, é coisa de instrumento, né? Todo mundo quer tocar um instrumento. Todo mundo tem um violão em casa, né? Na hora que você começa a aprender. Mas é possível. É possível todo mundo aprender a ser artista. Agora, Ô, Heraldo, hum, além de palhaço, você também fez outras coisas, né? Eu lembro de te ver em filme aí também. Mas fala aí algumas coisas que você já fez na carreira. cara, é muito. Tem umas. Que assim, Thiago, eu nunca fui muito de atrás das coisas, não. Eu lembro que eu estava fazendo um espetáculo. Na época que eu entrei nos Doutores da Alegria, já tinha minha companhia, né? A Cia Baitaclan. Mas eu fui trabalhar com o pessoal da Companhia do Feijão. E na Companhia do Feijão, eu fiz dois espetáculos com. Foi dois? Dois espetáculos com eles, e aí não. Tinha uma menina, a Enate Falbel, ela falou assim, Arnaldo, tem a minha gente já tá precisando, tá querendo um ator negro para poder fazer um comercial aí. Aí eu falei, dá meu nome lá, né? Ela me deu. Aí a pessoa me ligou, fiz o teste e peguei o comercial, cara. Olha só que bacana. Peguei o comercial. Fazia um juiz de futebol. Sensacional. E aí eu falei, nossa, cara, e ganhei o dinheirinho, né? Falei, pô, pra mim ganhar essa grana aqui que eu ganho desse comercial, eu ia ter que trabalhar 3 meses, meu. Fiquei feliz. E aí ela falou assim, posso agenciar você? Já tô agenciado. Mas aí, cara, demorou, sei lá, acho que uns 6 meses para me chamar para fazer um outro teste. Eu falei, mas demora assim mesmo? Aí ela falou, às vezes demora, né? Por causa do perfil, né? Cara, quando ela falou esse negócio do perfil, eu falei assim, pô, acorda, negão. Liga a televisão e vê quantos pretos tem.
Não tem. Abre uma revista de moda, abre. Não tem, velho. Não tem. Então, aí. Mas, ok, né? Aí eu lembro que eu estava fazendo um espetáculo, pelos doutores, inclusive, um espetáculo chamado Midnight Klaus, ou Palhaço da Meia-Noite. É. E aí tinha uma diretora que ela viu, né? Esse espetáculo. Não, ela assistiu, foi muito louco. Porque ela me viu no teatro, fazendo o espetáculo A Companhia do Feijão, e eu corri do teatro para poder fazer o Midnight Klaus, que era meia-noite. E ela foi assistir esse espetáculo e ela correu pro teatro para assistir esse espetáculo do doutor. Então ela me viu 2 vezes na mesma noite. E aí ela me chamou para poder fazer um espetáculo chamado Bicho de Sete Cabeças. Aí eu fui, aí foi a minha primeira incursão. Mas também não. Fiquei lá no Juqueri, a gente ficou trabalhando um tempo lá, fazendo um monte de workshop e tudo mais, foi muito bacana. Fiz várias cenas. Aí eu falei, nossa, vou arrebentar no filme, né? Doidinho. Ah, vou que vou. Na hora que começou o filme, aí passou uma cena que eu tava, aí eu falei, nossa, será que vai ter flashback para lembrar do tempo desse momento aí? Aí acabou o filme e eu falei assim, nossa, velho, filmei um monte de coisa. Aí você começa a entender, né? Porque assim, aí é a arte porque eles filmam muita coisa mesmo. Uhum. Bom, aí fiz Carandiru, fiz a série do Carandiru, fiz alguns curtas também, ensaio sobre a cegueira, Doutores da Alegria, o filme. Aí fiz essa série aí da Globo, né? A última aí, Segunda Chamada. Tava para começar a fazer aí, eu ia fazer uma participação naquela série Aruanas, né? Aí entrou a pandemia e eu fiz um filme ano passado também. Raquel, versículo 1, capítulo 1. Esse filme, acho que se não fosse a pandemia, acho que já tava para rolar aí, né? Mas cinema brasileiro, né, velho? Então essas coisas. Aí tem que esperar um pouco. Aí tem que esperar um pouco. E assim, aí foi pintando umas propagandas. Mas aquela coisa que eu falei para você no começo da propaganda, tem até quanto tempo a gente tem ainda? Que eu falo que nem se deixar, eu vou até Não, amanhã fazer. eu te aviso, falta 8 minutos, ainda dá um tempo. Ah, eu fui fazer um comercial. Não vou citar, era uma marca de refrigerante, mas eu não vou falar qual é. E a gente, no camarim apareceu um menino lá assim, Heraldo, tá, não sei o que lá, começamos a conversar. E ele falou pra galera, esse cara aqui foi meu professor, né? Ah, que bacana, tal. E aí ele falou, nossa, você deve estar fazendo um monte de comercial, né, meu? Pô, ele ficou honrado, né? Ele falou, tô honrado de estar aqui. Aí eu falei assim, mas você dá uma olhada aqui em volta, né? Tinha mais ou menos umas 20 pessoas no camarim, né, para poder fazer o comercial. Tinha 2 pessoas negras. E aí os caras começaram a conversar, não, eu faço 5 testes por semana. Ah, não, às vezes no mês, assim, eu chego a fazer 20 testes. Eu falei assim, caramba, meu. Aí ele falou assim, bom, se a gente aqui que está começando faz esse monte de teste, Heraldo, você deve estar ficando rico, né? Porque te recebe um dinheirinho para poder fazer o teste. Aí eu falei, não, eu faço 5, né? 5 testes. Os caras assim, mas assim, só assim por semana? Não, gente. 5 testes a cada 3, 4, 5 meses. Aí todo mundo ficou assim. Aí, novamente, gente, ó, tem um monte de revista aqui, olha pra televisão. Mas quando você é branco, você não olha esses lugares. Porque, novamente, você está acostumado a ver os negros em condições subalternas e em profissões que são invisibilizadas, né? Então a gente precisa romper com esses lugares. A gente precisa trabalhar, não é nem igualdade, não. Trabalhar equidade. Porque a gente não parte no mesmo lugar, como é que vai trabalhar a igualdade? Por exemplo, vai colocar eu e você. Você estudou em escola particular a vida inteira, depois foi para a USP, fez um monte de coisa, e eu mal consegui fazer o primário, o colégio, me ralei para poder pagar a faculdade, trabalho o dia inteiro, à noite vou para a escola, final de semana tem que construir o puxadinho. Isso quando consegue, né, Thiago? As condições não. É só, é só pensar, né? Toda vez que você está em algum lugar, se você é uma pessoa branca e você olha em volta e só tem pessoas brancas, você tem que pensar, metade desse rolê aqui, um pouco mais, né? Era para ser ocupado por pessoas negras. Então, assim, você talvez tenha 50% de chance de não estar naquele lugar ali, porque ele deveria ser ocupado por uma pessoa negra. Mas a gente está falando de competição, né? Que é um lugar meio ruim também, né? Por isso, Abdias do Nascimento com o seu quilombismo, né?
O Abdias do Nascimento escreveu, ele é um grande pensador negro, e ele escreveu um livro que trata do quilombismo, que é uma outra maneira de pensar a civilização, né? Então eu acho isso importante. Aí, Tiago, já que eu entrei eu sei que tem perguntas aí também, né? Só para eu estudei na Escola Livre e hoje eu sou mestre da Escola Livre, né? Voltei para lá como mestre. Aí tem dois lugares. Esse lugar que eu trabalho nos Doutores da Alegria. Os Doutores da Alegria agora começou um trabalho de implantar ações afirmativas. E isso é extremamente importante. Todas as empresas, escolas, todos os lugares tinham que implantar as ações afirmativas. A Escola Livre de Teatro é um grande barato, porque ela já vem há um tempo trabalhando essas questões. E olha que a gente tem que trabalhar muita coisa lá. Doutores também, a gente tem que trabalhar muita coisa para poder pagar essa dívida social com o povo preto do Brasil e do mundo. Mas a escola caminha para daqui a alguns anos, espero, Oxalá nos guie, de ser um quilombo urbano. E aí você fala, mas vai virar um quilombo, vai virar uma escola de preto? Poxa, gente, que bom seria, né? Porque as escolas até hoje, as grandes escolas, foram só para pessoas brancas. Mas a gente não tem esse tipo de pensamento, não. Porque esse pensamento do quilombismo é muito bacana porque ele aceita, ele absorve, ele trabalha as diferenças, respeita as diferenças. E isso é de uma importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, Tiago? Porque, meu amigo, tá difícil. E aí, Cara, é difícil e nós respirar. estamos vivendo, eu acho que nós estamos vivendo uma geração das principais que estão discutindo isso, né? Eu acho que está numa grande virada de chave, pelo menos tenho fé nisso, que talvez, porque está todo mundo revisando os seus fazeres, seja na arte, seja as empresas também estão gerando novos critérios, né, para a escolha de projetos, para tudo. Então, eu acho que a gente está bem no. Tudo bem, já vem rolando essa discussão, mas agora eu acho que está bem quente e está bem. Quanto mais a gente divulgar, mais pessoas entenderem, forem pesquisar, a gente tem um grupo que chama Sétima C, até pedi sua ajuda esses dias, porque a gente também está mexendo no nosso fazer. A gente precisa se reconhecer e se reconhecer em sociedade, que é o mais difícil, cara. Entender que tem pessoas que precisam de ajuda, entender que tem pessoas que têm que ser tratadas como iguais. Iguais não, né? Como que você, eu não sei que termo que você usa, com equidade. E isso mexe em tudo, cara, que a gente aprende, tudo que a gente lê, tudo que a gente filtra. É bom que todos revisem o seu fazer do dia a dia, assim. É porque tem uma coisa que é importante, Tiago, porque assim, o racismo, ele não é um problema dos negros. A gente só sofre com ele. Não foi a gente que inventou. Isso é uma invenção da branquitude, né? Tem muitos amigos e amigas que às vezes vão falar sobre racismo. E aí isso que você levantou é lindo, mas é a bolha, né, Tiago? Haja vista o presidente que a gente elegeu, né? A gente não, que foi eleito. É uma atrocidade atrás da outra. Ele ataca a cultura, ataca a saúde, né? Então é complicado, assim, né? Às vezes eu fico pensando, pô, vai fazer uma crítica, né, ao governo, mas não tem como. Não tem como. A gente tá sofrendo muito por conta desse desgoverno que instaurou dentro do nosso país. E aí, então, muitas vezes as pessoas elas não sabem como falar sobre a questão do racismo. O conselho que eu dou foi, então fale sobre branquitude. Fale sobre os seus privilégios. Começa a olhar em volta e se perguntar: onde estão as pessoas negras? Ah, elas não estão aqui. Se elas não estão aqui, por que elas não estão aqui? E aí uma das chaves para isso tudo é o conhecimento. É você se instruir. São os letramentos, são as convivências. É você ensinar Heraldo, Oi. 30 segundos, cara. Puta, eu acho triste isso sempre que eu tenho que dar essa notícia. Mas 30 segundos, obrigado, Heraldo. Puta conversa boa.
A próxima é com a Vera Budi, dia 20. Legal. Quinta-feira, tá bom? Então, Heraldo, seu vai acabar. Enfim. Então, só me diz, eu queria agradecer aí o convite, né? Para a gente poder